E hoje nós vamos falar sobre o órgão mais importante do nosso corpo, o grande responsável pela nossa vida, claro, o coração. E você bem sabe que ele possui 4 válvulas, mas infelizmente, em algum momento de nossas vidas, elas podem ter o seu funcionamento prejudicado ou reduzido. Então, vamos entender o que é a insuficiência mitral? Vamos. É hora de atenção para você se atualizar e entender como reverter esse quadro. E para tanto, eu convido o chefe de cardiologia do INCOR, professor titular de cardiologia, meu Deus, olha quanta coisa, Dr. José Ramires. Boa noite. Obrigado, que currículo. Tudo bom? Ué, você tá bom? Tudo bem, tá bom? Prazer em vê-lo. Como é que está? Bem, contam as coisas. Graças a Deus, Obrigado, a minha válvula mitral tá boa. Obrigado por estar com a gente. Não, prazer. Doutor José, nós sabemos que o coração possui 4 válvulas que são responsáveis pela passagem do sangue. O que pode causar a insuficiência desse, vamos dizer, mecanismo, se cabe isso? Bom, você sabe que essas válvulas, elas facilitam. 2 delas a entrada do sangue para dentro do coração e outras 2 a saída. E esse funcionamento constante, que vai de acordo com o batimento do coração, mantém este fluxo permanente. Se elas funcionarem mal, ou vai dificultar a saída, ou vai dificultar a entrada do sangue no coração. E nas 2 situações, isso é extremamente prejudicial. Dificultar a saída é quando elas se enrijecem e formam estenose. A válvula abre muito pouco, dificultando a saída do sangue. Dificultar a entrada é a estenose das válvulas da entrada, estenose mitral, estenose tricúspide, então dificulta a entrada. Ou as insuficiências. Insuficiência é quando ela, em vez de se fechar completamente, evitando a passagem do sangue numa determinada situação, ela não consegue fechar. Forma um vão entre os 2 lados da válvula. Aí o sangue reflui. E esse refluxo vai prejudicar o coração, vai prejudicar o pulmão, acarretando excesso de líquidos dentro do pulmão. Agora, esses sintomas, como é que a gente pode saber da sintomatologia, poder identificar a doença? Bom, se é um quadro agudo, por exemplo, no caso das insuficiências, se é uma insuficiência mitral aguda, isso dá um quadro pulmonar muito grave, dá o edema agudo de pulmão. Então o indivíduo tem uma falta de ar intensa, se ele está dormindo, ele acorda à noite com uma falta de ar intensa, ele encharca, fica cheio de líquido e isso leva ele a um quadro desesperador, necessitando de um tratamento de urgência. Agora, qual é o perfil dos pacientes que tem, que correm o risco de ter uma insuficiência mitral? Mitral, por exemplo, na insuficiência mitral, no Brasil é muito comum secundária ao reumatismo infeccioso, a doença reumática. Então, isso em jovens. Isso pode ser causa? Pode. O reumatismo infeccioso, ele ataca, dá um processo inflamatório intenso na válvula, e esse processo inflamatório intenso, durante os anos, vai destruindo a válvula e a válvula não consegue mais coaptar os 2 lados dela. Outra é o prolapso, o chamado prolapso da válvula mitral, que é muito comum. O prolapso é um defeito no tecido de sustentação da válvula e essa válvula, muitas vezes, ela cresce mais do que o anel onde ela está inserida. Então, ela forma um prolapso, porque em vez de ela ficar esticada... Isso é um defeito de fábrica? É um defeito de fábrica, mas é um defeito mais genético em outras situações. Aí não tem problema? Aí, durante o tempo, ela poderá piorar. Nós vamos acompanhando e vendo de acordo com a característica do paciente, como ele está e tratando clinicamente o tempo inteiro. Pode se tornar aguda ou crônica, se romper cordas da válvula que fazem com que ela agudamente se torne insuficiente. Tem uma forma de reparar essa falha, que é o implante de uma válvula. Em quais situações ela, na verdade, é utilizada nessa prática? Bom, toda insuficiência, ela tem tendência a aumentar o coração e levar à insuficiência cardíaca. Quer dizer, o coração se torna sobrecarregado e trazendo consequências, principalmente para o pulmão. E quando vai para o resto do organismo, é aquele pé inchado, o fígado incha, é o indivíduo em estado edematoso.
ele está cheio. Ele é um edema mesmo inteiro. Ele é um edema inteiro. É. Então, nesses casos, muitas vezes, com tratamento medicamentoso, se consegue equilibrar. Mas toda doença de válvula, à medida que ela progride, existe o momento da cirurgia. Que, no fundo, a cirurgia acaba sendo a única forma de reparar o problema propriamente dito. Aí, nessa reparação, pode-se trocar a válvula. Às vezes, em pacientes com prolapso, pode-se fazer uma plástica da válvula e ela pode ser preservada. Então, se corrige o pequeno defeito e ela é preservada. Em outras situações, não. Há necessidade de trocar e colocar uma prótese. Esta prótese, geralmente, ela é de material biológico, pericárdio de boi ou pericárdio de porco. E é mantida nessa posição no tempo necessário. É interessante, porque hoje a medicina está num grau de avanço, né, que é um absurdo. Eu às vezes fico, meu Deus do céu, que coisa impressionante. Daqui a pouco ninguém mais vai ficar doente. Vai ter... Não, sempre vai existir doença, porque quando você resolve umas, outras estão aparecendo. Exatamente. Você vê que interessante, a despeito da grande evolução da tecnologia, de se fazer próteses hoje cada vez melhores, nenhuma prótese é melhor do que a válvula que nós nascemos. Porque a válvula que nós nascemos, ela demorou milhões de anos para chegar nessa perfeição. Enquanto que a outra, por maior tecnologia que seja, ela é uma coisa de há poucas décadas e não consegue substituir a válvula humana propriamente dita. Mas ela pode ser substituída também, né? Com a medida. Sim, mas são novas cirurgias. Sim. Então faz uma primeira, depois de uns anos, 15, 10, 15 ou mais anos, depende do paciente, uma nova cirurgia. Tem pacientes que chegam a trocar a válvula 3 vezes, 4 vezes. E essas válvulas artificiais são sempre feitas com pericárdio bovino ou suíno? Ou suíno, um ou outro. Por que o porco? É sempre o porco nessa história. Não, é que é fácil. O pericárdio dele, o pericárdio dos 2 animais, mas isso poderia ser tirado de outros animais, mas desses 2 animais, primeiro pelo tamanho, são materiais muito resistentes. E quando tratada de forma adequada para ser colocada na válvula, elas duram muito tempo. Então é uma facilidade muito grande para ser instalada e durabilidade. Eu queria saber qual é a diferença entre elas, né? E quando é que elas são implantadas? Quando tem que implantar mesmo, não tem jeito. Quando o coração, tanto do ponto de vista médico-clínico, o médico examinando, como do ponto de vista laboratorial, através de alguns exames laboratórios, existem parâmetros que mostram, olha, agora nós estamos no limite do equilíbrio, não adianta esperar mais. Porque se você passa da época certa de fazer a cirurgia, o benefício também não vai ser o mesmo. Você pode melhorar o estado do paciente, mas não reverte muitas das coisas que já ocorreram. Se você opera até aquele limite, substitui a válvula e o paciente estabiliza e volta a viver muito bem. Então, há qualidade de vida. Então, o médico fica sempre preocupado com os sintomas. O sintoma é recorrente, é difícil controlar sintomas do paciente. Esse é um caso que a válvula vai acabar sendo trocada. Se é um paciente em que você vê que ele está muito bem, mas vai fazendo ecocardiogramas, que é o ultrassom do coração, seriado, a cada 6 meses, uma vez por ano, e você vê, o coração está aumentando. E chegando no limite dele, está na hora de trocar. Você não vai esperar aparecer sintomas. Nós estamos falando dessa coisa de... A gente sempre pensa no adulto, mas não sei se é verdade, se é mito ou não. Me dizem que crianças também têm esse problema. Lógico. E se ela tiver essa necessidade desse implante, ela vai conseguir ter uma vida normal quanto o adulto tem? Para criança, não, pode até ter a vida normal, mas no caso da criança é mais delicado, porque quando você coloca a prótese, nós sempre evitamos o máximo possível colocar a prótese numa criança. Porque você imagina um jovem, uma moça, uma menina com 11 anos de idade, você põe a válvula, a criança vai crescer, mas claro, a válvula não vai. A válvula não vai. Então aquela válvula, que aos 11 anos foi uma solução, se ela cresce muito, aos 15 anos, 16 anos, vai ser um problema. Vai ter que trocar. Vai ter que trocar, porque o anel é pequeno, mas o coração aumentou de tamanho. Aquele anel vai ficar como se fosse uma obstrução.
Entendi. Então aí nós temos que trocar E novamente. em contrapartida, se fizer com anel maior, quando Aí- é jovem, vai dar tudo errado Aí também. vai dar tudo errado. Ai, ai, ai. Tem alguma forma de prevenção? Porque a medicina moderna fala muito na medicina preventiva como a grande solução. Mas tem alguma forma de prevenção? Não, tem. Veja, no caso do reumatismo infeccioso, o grande problema são as aglomerações. Você vê que nos Estados Unidos e na Europa, principalmente na Europa Ocidental, o reumatismo infeccioso é uma coisa rara, não é uma coisa comum. Eles não têm tanta doença mitral lá por reumatismo infeccioso. Agora, países da América Latina, no caso o Brasil, Índia, isso é muito comum. Mas por quê? Porque as condições higiênicas, as condições de aglomeração, as condições de prevenção dos quadros infecciosos é diferente. Você, em crianças, nos países mais adiantados, onde se preocupa muito com isso, a criança tem infecção de garganta, ela tem uma estreptococcia, ela não vai para a escola, ela fica em casa, é curada, tratada em casa para depois frequentar a escola. E aqui, com frequência, você vê as pessoas participarem de ambientes comuns com várias outras pessoas e estão transmitindo. Agora, uma coisa que eu acho curioso isso também, eu da minha parte, qualquer pessoa pode ter esse implante ou há pacientes que a gente não pode implantar? Não, existem casos em que é impossível. E se acontecer essa impossibilidade, como é que a gente faz? Aí você reza, que é uma boa coisa, e tenta com os medicamentos. Não tem uma forma alternativa, só medicamentosa. Não tem, aí é só isso. Porque, infelizmente, você tem casos, às vezes, que pela gravidade do paciente é impossível levar ele para a mesa. Porque você sabe que se levar ele para a mesa, vai pôr na máquina de circulação extracorpórea para poder chegar no coração e trocar, o paciente vai morrer. Então, aí se evita ao máximo. E quando não há condições, às vezes se avisa a família, olha, é a única alternativa, mas a chance é pequena dele sair da cirurgia. Mas vamos tentar. Tá. Então, José, muito obrigado por estar conosco. De nada, é um prazer. Dr. José Ramires, que é chefe de cardiologia do INCOR. Veja só isso. Chefe de cardiologia do INCOR, professor titular de cardiologia do INCOR e da Faculdade de Medicina da USP. Seguramente não existe currículo mais impecável. Obrigado pela sua presença. Obrigado a você. Sempre. Obrigado, querida. Obrigado. Bom, então nós vamos agora conversar com uma bonitinha